Imagine-se no meio de uma sala vazia. O relógio marca 3 da manhã. Tudo ao redor está em silêncio, mas por dentro a mente não para. Pensamentos vão e voltam. Preocupações, lembranças, incertezas. É nesse momento quieto, quando ninguém vê, que surge outro tipo de força. Não a força barulhenta que ecoa nas mentes, mas aquela que nasce no silêncio e na dor dos momentos difíceis. Talvez você conheça bem esse lugar. O lugar onde tudo parece desmoronar, as finanças que não fecham, as relações que se desgastam, a rotina que já não inspira. A dor não grita, mas pesa. Ela vai se acumulando, como uma mochila de pedras que você não lembra quando começou a carregar. Só sabe que ela está lá, dia após dia. E por mais que ninguém veja, você segue em frente. Em silêncio. Musônio Rufo dizia que a virtude só é testada quando o mundo se torna hostil. É fácil parecer sereno quando tudo está sob controle. Difícil é manter a retidão quando o destino parece injusto. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, questionando se tudo isso vale a pena, procurando sentido no meio do caos, esperando por alguma resposta, algum sinal, algo que diga que ainda há esperança. E de Sêneca nos lembra: ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, pois não lhe foi permitido provar a si mesmo. Essa frase carrega mais do que filosofia. Ela carrega realidade, porque talvez você nunca tenha pedido para ser testado assim, mas agora que está aqui tem uma escolha: endurecer ou amolecer, avançar ou se entregar. Pense no ferro bruto. Ele só se torna lâmina depois de atravessar o fogo. O sofrimento, então, não é punição, é processo, é forja, é lapidação. Quando tudo está ruindo ao redor, é possível construir algo dentro. Uma firmeza discreta, uma clareza que não depende do barulho externo. Um tipo de força que não precisa ser aplaudida para existir. Hoje, o convite não é para vencer no grito, nem para provar nada a ninguém. O convite é para entender que vencer no silêncio não é resignação, é domínio. É quando você para de implorar por controle externo e começa a cultivar ordem interna. É quando a mente encontra direção, mesmo no escuro. É transformar o caos em disciplina interior. E essa transformação não começa com grandes decisões, ela começa aqui, agora. No instante em que você respira fundo, olha para dentro e decide que não será vencido pela tempestade. Há quem passe a vida inteira esperando o momento certo para ser forte, como se a coragem só pudesse nascer quando a tempestade já tiver chegado. Como se fosse possível improvisar serenidade quando o coração já está afogado em medo. Mas não é assim que a força se constrói. A força, aquela que não grita, é plantada em dias comuns, no silêncio, na repetição, na escolha diária de não ceder ao impulso mais fácil, Musônio Rufo, que ensinava seus discípulos não em palácios, mas nos caminhos da simplicidade. Acreditava que a alma precisava ser treinada como se treina o corpo. Quem se acostuma a suportar o desconforto voluntariamente, cria dentro de si um abrigo para quando o verdadeiro sofrimento chegar. Não se trata de buscar dor, trata-se de não ser surpreendido por ela. O estoico se prepara, silenciosamente, consistentemente. Hoje, muitos só lembram da disciplina quando já perderam o rumo. Tentam construir estabilidade em meio ao colapso. Mas a estabilidade não se constrói no desespero. Ela é feita de pequenas decisões diárias. Como aquele que, mesmo sem pressa, escolhe subir as escadas em vez de usar o elevador. Como aquele que, em vez de se aquecer imediatamente, suporta por alguns instantes o frio da manhã. Não como punição, mas como exercício de resistência mínima. Um lembrete prático de que nem tudo precisa ser confortável. E quando o golpe maior chega, e ele sempre chega, é esse preparo invisível que faz a diferença. Como no caso de quem perde o emprego e, em vez de desabar, respira fundo. Organiza o dia. Lê um trecho de Epicteto. Revisa as contas. Toma um café em silêncio e retoma o controle do que ainda pode ser controlado. Essa serenidade não é natural. É treinada, é cultivada. A maioria busca fórmulas milagrosas quando o chão já cedeu. Mas o verdadeiro estoico vive como um jardineiro disciplinado. Cuida da terra antes da seca, protege a raiz
antes da geada, e por isso colhe frutos mesmo quando os outros só encontram ruína. Porque a força que vale não é aquela que reage com desespero, é a que resiste antes do caos, sem aplausos, sem testemunhas, apenas com disciplina e fé. Há um tipo de dor que não vem apenas do que acontece, mas da expectativa de ser compreendido. Quando algo nos fere, buscamos um olhar que nos acolha, uma palavra que nos justifique, alguém que diga, eu entendo. Mas e quando isso não vem? Quando o mundo parece surdo à nossa luta, quando os mais próximos não percebem o esforço invisível que fazemos para continuar. É nesse vazio que muitos desistem, não da vida, mas da disciplina. Abandonam seus princípios porque ninguém os aplaudiu. Desacreditam do próprio valor, porque não houve quem enxergasse o esforço. Mas o estoico caminha por outra estrada. Ele entende que a verdadeira força não precisa de plateia. O que sustenta a alma não é o reconhecimento externo, e sim a fidelidade interna. Catão, o jovem, é um símbolo disso. Ele resistiu à tirania de César, mesmo sabendo que perderia. Não buscava glória, não esperava ser compreendido. Sua vida foi coerente até o fim porque era guiado por convicções, não por aplausos. Catão não se vendeu, não se moldou ao vento da maioria. Escolheu ser fiel a si mesmo, mesmo que isso significasse caminhar só. E há uma beleza silenciosa nessa escolha. A de não precisar justificar sua integridade, de não mendigar aceitação, de agir com retidão mesmo quando ninguém observa. Porque no fim, cada pessoa carrega a própria consciência como testemunha. E é ela que precisa estar em paz. Muitos se afundam emocionalmente porque esperam que a dor seja validada por outros. Mas a dor mais transformadora é aquela que é acolhida por dentro. Quando você se senta consigo mesmo, em silêncio, e diz: estou cansado, mas sigo firme. Não por orgulho, mas por honra. A fidelidade aos princípios é muitas vezes invisível, e ainda assim é ela que sustenta os que não desistem. Como uma raiz enterrada que ninguém vê, mas que mantém a árvore de pé durante o vendaval. A verdadeira força é silenciosa, e justamente por isso é inabalável. Existe um tipo de barulho que não vem de fora. Ele nasce dentro da mente. São pensamentos atropelados, memórias misturadas com medos, pressa travestida de necessidade. A alma se agita, procurando respostas como quem vasculha uma casa no escuro. Tudo vira ruído. E nesse ruído, nos perdemos de nós mesmos. Vivemos num tempo em que estar ocupado virou sinônimo de valor. Mas o estoico não mede sua dignidade pelo quanto corre, e sim pelo quanto discerne. E discernimento não nasce da agitação. Ele nasce do silêncio, da pausa, do espaço onde a mente pode respirar. Musônio Rufo ensinava seus discípulos a recolher-se não como fuga, mas como retorno. Um retorno à ordem interior. O silêncio é uma espécie de laboratório. Nele, a alma se vê com mais nitidez. É quando o impulso deixa de comandar e a razão volta ao leme. Imagine o marinheiro em meio à tempestade. Ele não pode ajustar as velas enquanto os ventos o arrastam. É na calmaria, mesmo que breve, que ele observa, reposiciona, decide. Assim também é com a mente. Ela só ajusta suas velas quando cessa o vendaval interior. E é uma prática simples, mas profunda, que os antigos cultivavam: a revisão de impulso. Ao final do dia, por apenas 10 minutos, sentar-se em silêncio. Perguntar-se: o que hoje me tirou do eixo? O que provocou raiva, medo, agitação? E mais do que registrar, reescrever. O que eu poderia ter feito diferente? Como o estoico que habita em mim teria respondido? Não se trata de perfeição. Trata-se de lapidação, de substituir a reação pela resposta, de transformar a impulsividade em sabedoria. Porque quem não revisa a si mesmo repete, e quem repete sem consciência permanece preso no mesmo ciclo. O silêncio não é ausência de ação, é preparação para a ação justa. É como o intervalo entre a inspiração e a expiração, pequeno, mas vital. É nele que o guerreiro limpa sua espada, que o jardineiro observa os sinais da terra, que o discípulo se lembra porque escolheu esse caminho. Há uma força enorme em calar para compreender, em parar para reorganizar, em silenciar para ouvir o que realmente importa. E quando esse silêncio é cultivado com constância, ele se torna clareza.
Não uma clareza ruidosa, feita de certezas gritadas, mas uma clareza serena, como o céu que depois da tempestade apenas existe. Ei, Lumina! Poucos sabem agir sem esperar retorno. É como se cada gesto só valesse a pena se trouxesse aplauso, reconhecimento ou recompensa. Mas o tempo ensina, com firmeza e silêncio, que os frutos mais profundos não crescem diante dos olhos apressados. Eles germinam no escuro, em silêncio. Enquanto o mundo esquece, o espírito fiel continua. A mente moderna foi treinada para a pressa, para resultados visíveis, para o ciclo da promessa e da frustração. Mas Musônio Rufo dizia: age como quem planta oliveiras, sabendo que o fruto pode vir apenas para a próxima geração. Isso exige outro tipo de alma, uma alma que aprendeu a honrar o processo, mesmo sem garantias. Viver assim é um exercício de entrega contínua. Fazer o que precisa ser feito, não por vaidade, mas por coerência. Não por esperança de recompensa, mas por fidelidade à verdade que se escolheu viver. E essa fidelidade é rara, porque ela não depende de emoção, mas de decisão. Não exige motivação, apenas constância. Existe uma prática simples e invisível que molda esse tipo de caráter. Realizar, todos os dias, uma ação útil sem esperar resultado imediato. Pode ser um estudo silencioso, um gesto de ordem, um cuidado com algo que ninguém verá. O valor está na constância, não na visibilidade. É como limpar o altar da própria consciência. Uma faxina diária que mantém a alma desperta. Pense naquele profissional que segue aprendendo, entregando o seu melhor mesmo em tempos de incerteza. Ele não faz isso por otimismo ingênuo, faz por integridade, porque reconhece que parar seria um tipo de abandono de si. Ele entendeu que continuar é por si só um ato de autodomínio. Um voto silencioso de fidelidade ao que é certo. A disciplina verdadeira não exige plateia. Ela nasce do compromisso com algo maior do que o momento presente. E isso inclui aceitar que haverá dias de vazio. Dias em que nada parece avançar. Em que o cansaço aperta e a dúvida sussurra. Mas mesmo nesses dias a escolha de continuar vale. Vale porque fortalece. Vale porque estrutura. Quem vive esperando resposta imediata da vida está sempre à beira da desistência. Já quem aprende a plantar sem pressa, colhe frutos que alimentam por muito mais tempo. Não são frutos doces de euforia. São frutos densos de paz, de sentido, de força que não se explica, apenas se sente e se vive. A queda é um lugar onde muitos encerram sua história. Mas para o olhar estoico, ela é apenas um novo tipo de chão. Um terreno que, se bem compreendido, revela aquilo que antes estava encoberto. Os excessos que pesavam, as ilusões que distraíam, as rotas que já não faziam sentido. O que se perde na queda pode, na verdade, ter sido um alívio disfarçado. A derrota, quando observada com serenidade, separa o necessário do supérfluo. Ela silencia o ruído da vaidade, dissolve a névoa da comparação e nos devolve aquilo que de fato sustenta. Sêneca dizia: a adversidade desperta capacidades que em tempos tranquilos teriam adormecido. E ele tinha razão. É quando tudo desmorona que surge a chance de reorganizar com verdade. Não se trata de romantizar a dor. Trata-se de atravessá-la com atenção, porque há um valor profundo em olhar para o que se perdeu e, em vez de se revoltar, perguntar: o que isso revelou sobre mim? Ao invés de fugir da falha, o estoico a investiga, não para encontrar culpados, mas para extrair clareza. E essa clareza só nasce quando se abandona a pressa de recomeçar. Uma proposta clara pode transformar essa travessia. Após cada queda, escrever 3 verdades que se revelaram, não sobre os outros, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo, sobre seus limites, sobre sua resistência, sobre os enganos que estavam sendo cultivados em silêncio. É nesse ato de escrever que o aprendizado se fixa, não como teoria, mas como estrutura. A terra, quando é revolvida pela enxada, parece desfigurada, mas é exatamente esse movimento que a torna fértil. Assim também é com a alma. O que parecia destruição pode ser, na verdade, preparação. O que parecia ruína,
uma reconfiguração silenciosa para um tempo mais maduro, mais lúcido, mais forte. Quem encara a derrota com amargura, perde 2 vezes. Quem a encara com lucidez, colhe. Talvez não imediatamente, talvez não com facilidade, mas com raízes mais profundas. E raízes profundas são aquilo que sustenta a vida quando tudo à volta balança. A queda nesse olhar não é fim, é início, não de uma nova história externa, mas de um novo tipo de firmeza interna, que ninguém vê, mas que sustenta tudo. No final das contas, o que permanece não são os grandes momentos, são as escolhas silenciosas feitas quando ninguém estava olhando, são os gestos coerentes, mesmo sob pressão, as palavras contidas, mesmo diante da injustiça, as atitudes firmes, mesmo na ausência de aplausos. É nesse lugar discreto que a verdadeira vitória nasce. Musônio Rufo dizia que a força não está em vencer o inimigo, mas em não ser vencido pelo desespero. E esse é talvez o maior desafio dos nossos dias. Viver sem ceder ao ruído da pressa, à tentação de provar algo a alguém, ao impulso de justificar cada passo. Resistir não é endurecer, é permanecer lúcido quando tudo grita por reação. Epicteto nos lembra: o que perturba o homem não são os acontecimentos, mas a opinião que tem sobre eles. Essa lucidez é uma forma de liberdade, não a liberdade barulhenta, feita de rompantes, mas a liberdade profunda que nasce do autodomínio. Aquele que aprende a interpretar a vida com serenidade, molda seu destino com dignidade. A vitória silenciosa é feita de pequenas renúncias, de hábitos que ninguém aplaude, mas que transformam a mente, de decisões difíceis tomadas na solidão, de acordos firmados com a própria consciência. Não há troféus para isso, mas há paz, há clareza, há uma leveza que não depende de circunstâncias, mas de coerência interior. Assim como a rocha moldada pelas marés não se queixa do mar, o homem que cultivou disciplina aprende a usar o impacto da vida para se tornar mais firme. Cada desafio deixa marcas, mas são essas marcas que revelam a arquitetura da alma. E uma alma bem arquitetada não cede ao vento, ela permanece, silenciosa, inabalável. Cultivar essa força invisível é um ato de fé. Fé em um caminho que nem sempre traz resultados imediatos. Fé em uma rotina que parece simples, mas sustenta o essencial. Fé em si, mesmo quando tudo à volta parece ruir. Porque o que transforma não é o barulho, é a constância. E a constância não precisa ser vista para ser real. A vida nem sempre dará respostas rápidas, mas ela responde. Com o tempo, com provas, com frutos que só nascem em solos férteis. E quem continua, mesmo sem garantias, já está vencendo. Porque o maior sinal de força não é seguir firme sabendo que a vitória é certa, mas sim permanecer firme quando tudo convida à desistência. E se deseja continuar nessa caminhada de autodomínio e clareza, inscreva-se. E escreva nos comentários, cuide do que importa.